O 3 de outubro é uma data que é deliberadamente esquecida, entre aspas, porque representa justamente, não é, a redenção deste país, que sai da condição de simples fornecedor de matérias-primas para as grandes potências, para se transformar num país industrializado e com justiça social. É por isso que o jornalista Beto Almeida fez 2 importantes documentários sobre a data. Primeiro, a Era Vargas, a transformação do Brasil. E o segundo, os 70 anos da Petrobras, que se comemora justamente nesse 3 de outubro. O primeiro filme, A Era Vargas, que tem como base o livro do jornalista José Augusto Ribeiro, e cujo autor é entrevistado ao longo de todo o documentário, foi lançado aqui em Brasília no dia 3 de outubro, data comemorando os 93 anos da Revolução de 30, chefiada por Getúlio Vargas, e também os 70 anos de criação da Petrobras. E neste documentário, o jornalista Beto Almeida lembra muito bem das pressões que ocorreram para a construção e criação da Petrobras. Vejamos aqui o que ele diz. Alardeavam até que o Brasil não tinha petróleo. Era um crime contra o Brasil. Em sua carta testamento, Getúlio Vargas grafou com o sangue da pátria. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. E aí o Beto lembra da carta testamento escrita por Getúlio Vargas antes de se suicidar em 1954. Hoje a Petrobras faz 70 anos como vanguarda mundial em tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas, com tecnologia desenvolvida no Brasil, o que nos levou à conquista do pré-sal. Mas, como denuncia o presidente Lula, sempre tentaram privatizar a Petrobras, e como não conseguiram entregá-la a capitais externos, que o presidente Vargas chamava de aves de rapina. Isso aí é o Lula denunciando as pressões contra a Petrobras. Isso é bom recordar que o golpe de parlamentar de 2016, que removeu a presidenta Dilma do poder e instalou lá o Michel Temer, ele veio justamente no bojo daquela operação chamada Lava Jato, e que teria vindo para transformar o país, não é? Acabar com a corrupção e acabar se engolfando nela, não é? Se engolfando na própria corrupção, a ponto de ser aí hoje, não é, retratada como o principal motor daquele golpe que atingiu duramente a Petrobras. Fizeram a privatização fatiada. Primeiro quebraram o monopólio estatal do petróleo. E aí ele diz como é que esse golpe atingiu a Petrobras. Depois realizaram o processo de desnacionalização acionária da empresa. Outro crime contra o Brasil foi a privatização da BR Distribuidora, empresa estratégica da gestão do presidente Geisel, garantindo a máxima do poço ao posto. Isso todos nós nos recordamos, até recentemente aqueles postos brilhantes da Petrobras, que hoje foi fatiada, não é? E entregue aos amigões do regime passado, não é?
do regime que derrubou a Dilma e instalou o Temer e depois trouxe o Bolsonaro. Os inimigos do Brasil liquidaram os gasodutos e as refinarias a preços negativos, e sempre com o apoio de uma mídia hostil que chegou ao cúmulo de afirmar que o pré-sal era patrimônio inútil. A volta do presidente Lula ao Palácio da Alvorada inicia uma nova aurora para a recuperação da Petrobras, agora como alavanca do desenvolvimento e não apenas como uma petroleira. E aí o Lula reassume, né, depois de ter sido preso, enquadrado ali pela Lava Jato como um corrupto, né, e que depois essa mesma Lava Jato teve de ser desautorizada pelo próprio Supremo, medida que possibilitou a reassunção do Lula como presidente da República no seu terceiro mandato. E Lula, timidamente, por causa das pressões, né, e das circunstâncias, o Lula ainda foi capaz de reverter muitas daquelas decisões tomadas pelo golpe de 2016. Entre elas, não é, a desvinculação do regime de preço internacional, que fazia com que qualquer alta do petróleo lá fora se refletisse imediatamente no Brasil. Isso acabou. E também comprometida na transição energética, valorizando as potencialidades únicas que o Brasil possui para a produção dos combustíveis renováveis. O sucesso da Petrobras depende da unidade do povo brasileiro em apoio ao governo popular do presidente Lula, que dá seguimento histórico ao exemplo patriótico de Getúlio Vargas. Bendito dia em que Getúlio Vargas teve a coragem de ousar contra tudo e contra todos, de ousar contra aqueles que têm complexo de vira-lata, que não acreditam no Brasil, que acham que tudo tem que vir de fora. Bendito dia que, apoiado pelo povo brasileiro na campanha do petróleo é nosso, e nasceu a lei que era da Petrobras.